Fala, moçada, beleza? Paz do Senhor Jesus. Bom, não sei se o áudio tá muito bom aí, porque esse microfone aqui é daqueles bem Baratex, né? Da Shopee, Xing Ling. O áudio deve sair meio chiado aí, mas já tem pra hoje. Bom, hoje eu vou falar sobre... Quero falar sobre 7 lições que eu aprendi com o filme O Hobbit. Bom, não sei vocês, mas toda vez que eu assisto um filme, eu assisto esperando que Deus fale comigo através daquele filme. Sempre que eu assisto um filme não só pra me entreter, mas eu também assisto o filme pra aprender com ele, né? Então, quando eu vou assistir um filme, eu observo pra ver se tem alguns princípios que o filme ensina, ou algumas virtudes, né, que o filme ensina. E por quê? Porque a própria Bíblia, né, a palavra de Deus fala que toda a terra está cheia da glória de Deus, e que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então, assim, se toda a terra pertence a Deus, né, tudo pertence a Ele, então toda a beleza, toda a história profunda, toda a narrativa de redenção é um eco do Evangelho, né, é um eco da palavra de Deus. Então é por esse motivo que sempre que eu vou assistir um filme, alguma série, né, eu assisto aguardando que ali seja ensinado alguns princípios ou algumas virtudes. Exemplo, existe um livro chamado The Hero with Thousand Faces, ou em português, O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Esse livro ele vai tratar basicamente sobre a jornada do herói, né? Então, por exemplo, a gente vê em vários filmes, a gente vê esse padrão, tem algo de errado no mundo, e aí surge um herói. E esse herói, ele recebe um chamado. E durante a jornada desse herói, ele passa por muitos sofrimentos, né? Sofrimento, perseguição. Então, o mal parece prevalecer, né? Parece vencer. Só que no final, existe um sacrifício ali, e aquele herói vence, e às vezes morre, né? Mas do nada ele ressurge, ressuscita, né? E por que a gente sempre vê esse padrão nos filmes, nas séries? Porque esse padrão, ele não se origina em Hollywood, ele se origina na palavra de Deus. Todo esse padrão, ele é um eco do Evangelho. Então, por exemplo, Jesus fez carne, Deus o enviou, chamou ele para uma missão, sofreu, foi perseguido, morreu, se sacrificou ali, né? Ressuscitou. Todas essas histórias, esses filmes, eles são um eco do Evangelho. E por que isso? Porque a própria palavra de Deus fala que Deus, ele colocou a eternidade no coração do homem. Então, todo ser humano, todo filme, toda narrativa de redenção, ela aponta para Jesus, é uma sombra de Jesus. Mesmo que as pessoas que fizeram esse filme muitas vezes nem são cristãos. Mas por que isso acontece? Porque, como eu falei, a Bíblia fala, né? Deus implantou no coração do homem o anseio pela eternidade. Eclesiastes 3, versículo 11. Bom, enfim, com base nisso, eu vou trazer aqui para vocês 7 lições que eu aprendi com o filme O Hobbit, para dar uma breve introdução aqui do Hobbit, né? Pra quem não assistiu ainda. E nem adianta eu falar que, nossa, tá dando spoiler. O filme é de 1433. Então, bom, o filme O Hobbit, basicamente, ele foi escrito por Tolkien, né? Era um cristão convicto. Apesar de não ser, o filme O Hobbit não ser uma alegoria, como as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, o filme O Hobbit, ele carrega, assim, alguns princípios, umas virtudes que são ensinadas ali, né? E a história do Bilbo é basicamente o seguinte, ó. Bilbo, você era um hobbit simples, né? Pacato ali, vivia no condado. E o condado era um lugar seguro, ele vivia ali no conforto, né, da casa dele e tudo mais. Não tinha perigos ao redor, não tinha desconfortos nem nada. Ele vivia pra tomar o chazinho dele e tal, não sei o quê. Uma vida sem riscos, sabe? E aí então chega Gandalf, que é o mago, né? Gandalf, o mago, e convoca ele pra uma missão. E a missão, ele foi chamado pra participar, basicamente era ajudar alguns anões a livrar uma terra do dragão Smaug, que representa o mal no filme. E isso, como eu falei, aponta muito, né, pra nossa jornada, né, pra jornada de um cristão. E ao longo ali da jornada dele, o Hobbit, ele enfrenta desafios, dilemas, né, perigos, os lobos, né, os trolls e o próprio dragão, né, que é o Smaug. Porém, o maior perigo dele, da vida do Hobbit, era interno. Bom, resumindo, a história do Bilbo é basicamente assim. A saída do conforto, né, ele é convocado ali pra uma missão, ele confronta o mal, né, passa por um confronto ali com o Smaug, ele também passa por uma transformação pessoal. No final, ele volta pro condado e já volta uma outra pessoa. Ou seja, tudo isso são símbolos, né, ou sombras, ou ecos da nossa própria jornada, essa peregrinação, como a Bíblia fala, né? Então, para começar aqui, a primeira lição que eu aprendi no filme Hobbit é que Deus nos chama para fora do conforto. O Bilbo, ele tava ali no conforto do condado, no conforto da casa dele, tomando o chazinho dele ali, igual o Nero, né, que dedilhava a harpa dele enquanto Roma pegava fogo. Hobbit é a mesma coisa. Ele tava ali no conforto da casa dele, enquanto o dragão Smaug destruía ali, né, um reino e tal, tudo mais. E então vem Deus e chama ele, convoca ele para fora do conforto, né? A gente vê isso várias vezes na Bíblia com a vida de Moisés, né? Deus chamando Moisés ali na sarça. A gente vê também isso na vida de Abraão, né? Deus chamando Abraão para sair da casa da parentela dele. A gente vê também o próprio Senhor Jesus, né, chamando os discípulos ali para largarem as redes. Na hora eles largam as redes ali para seguir Jesus. A primeira lição é: Deus nos chama para fora do conforto. Deus nos ama demais para deixar que a gente viva de forma intocável, sabe? De forma confortável para sempre. Porque o conforto, né, se a gente não usar com sabedoria, a gente pode tornar ele um ídolo, né? Então essa é a lição número 1. Segunda lição: o mal é real. E esse mal, ele não é um mal abstrato ou algo do tipo, ele é um mal real. A gente vê esse eco na própria palavra de Deus, lá em 1 João 5,19, se não me engano. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mal, ele é real. O mal, ele é atuante no mundo. E é interessante também que, muito provavelmente também Tolkien foi intencional nisso, né? Porque Smaug, ele é um dragão. E a Bíblia também representa Satanás como um dragão, né? A antiga serpente. E Smaug, o dragão, ele estava solto, destruindo lá. Isso também é real hoje em dia. Satanás está solto, a antiga serpente. Então, o mal é real, os demônios são reais, né? E hoje em dia até quase ninguém mais acredita em anjos e demônios, né? Só que a Bíblia afirma, né? A Bíblia afirma que anjos e demônios são reais e eles são atuantes.
Então, a lição número 2. O mal é real, ele é atuante. Então, é importante a gente entender, né, e viver de forma intencional, sabendo que a gente não tá num parque de diversões, né? A vida não é um parque de diversões, a vida é um campo de batalha, mano. A gente tá vivendo a nossa vida, o mundo espiritual tá atorando aqui, ó. Terceira lição. Deus usa os improváveis. Os hobbits, eles eram pequenos, baixinhos e tal, não eram fortes, eles não tinham porte de guerreiros e tudo mais. Eles eram criaturas, basicamente assim, vulneráveis, né? E a Bíblia ecoa esse padrão, né? A Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, o Bilbo ali, mesmo sendo um hobbit ali, né? Não é um guerreiro e tudo mais, sem poder. Ele foi uma peça fundamental ali para ajudar na libertação daquela terra, né? Então, a lição número 3 é essa. Deus usa os improváveis. Deus não precisa de homens e mulheres impressionantes, de estrelas, nada do tipo. Só precisa de pessoas que realmente se coloquem em disposição, né? Para fazer parte da missão. A quarta lição é: o nosso coração é perigoso. A gente vê na narrativa ali que o Bilbo, ele se encontra com o Gollum, né? Que é o Sméagol, o famoso Sméagol aí. E o Sméagol, ele era um hobbit normal. Ele era um hobbit normal. E a história conta que, quando ele encontrou o anel, ele ficou tão fissurado ali, tão obcecado pelo anel, que o anel foi destruindo ele, foi acabando com a imagem dele. E ele se tornou no Sméagol, que a gente conhece hoje, né? Mas ele era um hobbit normal, assim como o Bilbo. Ou seja, o anel, ele corrompeu o coração do Sméagol, né? Então o nosso coração, ele é perigoso, né? A Bíblia fala isso lá em Jeremias, né? Que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então a lição número 3 é essa, né? Que o nosso coração, ele é corruptível e a gente precisa tomar cuidado com o nosso coração. Ainda que sejam coisas boas, né? Que a gente pode tornar coisas boas ídolos. E esses ídolos, eles podem... Deuses falsos, eles são cruéis, né? Então eles podem destruir a nossa vida, assim como fizeram os Sméagol no filme, né? Deformar a nossa vida, né? Deformar o nosso caráter. Então essa é a quarta lição, acho que é a quarta. A quinta lição é também sobre idolatria. A idolatria é um pecado sutil. E ali, na narrativa, a história de Thorin, né? Que era o rei ali, o líder e tudo mais. E a princípio a motivação dele era correta, né? Fazer justiça ali e tudo mais. Mas no decorrer da história ele se depara com o ouro ali. E ele permite que o ouro tome conta da vida dele. Em vez dele dominar o ouro, ele permitiu que o ouro dominasse o coração dele. E a Bíblia chama isso, né, esse falso deus de Mamon, né, que é o deus do dinheiro. Então a gente volta naquela questão, né, a gente pode fazer com que coisas boas se tornem um ídolo na nossa vida. Então essa é a quinta lição, né, quinta lição. A sexta lição é misericórdia. Então a gente vê ali na narrativa, o Bilbo, em um certo momento ele se encontra ali com o Gollum, e o Gollum tinha traído ele, né, tinha enganado ele, e o Bilbo ele teve a oportunidade de acabar com a vida do Gollum, só que ele não fez isso, ele foi misericordioso com o Gollum. Isso a gente encontra um eco no próprio Jesus, né, aqui é como se o Bilbo estivesse fazendo um eco de Jesus, né, porque Jesus poderia ter nos condenado ao inferno, mas ele morreu numa cruz por nós, ou seja, ele foi misericordioso com a gente. Então essa é a sexta lição, a misericórdia. E a sétima lição é: a jornada ela é tão importante quanto o destino. Óbvio, o destino também é importante, né? Mas a jornada é tão importante quanto. É na jornada que a gente é santificado, né? A Bíblia chama isso de santificação. E a gente vê ali na história de Bilbo que no começo ali ele estava meio relutante, né? E tudo mais, com dúvida e tudo mais. Mas no final, quando ele volta pro condado, ele volta uma outra pessoa, um outro hobbit, né? Um hobbit totalmente diferente. E isso só foi possível porque ele passou ali pelo processo, né? Ele passou ali pela jornada. A jornada santificou ele. E nessa nossa peregrinação aqui na Terra, a gente está sendo santificado, né? Essa nossa jornada. Então é por isso por isso também é importante a gente viver essa jornada de forma intencional para a glória de Deus, sabendo que, como a Bíblia fala lá em Romanos 8:28, todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Tudo contribui para que a gente se torne mais parecidos com Jesus. Então, a nossa jornada é essa. A nossa jornada, ela tem poder de nos santificar. Então, a sétima lição e última é essa. Mais importante do que destino é formar em nós, né, um coração semelhante ao coração de Jesus Cristo. E aqui essa história, como eu falei lá no início, né, tudo isso aponta, é um eco do Evangelho. Tudo isso aponta para a grande história, que é o Evangelho de Deus. Então, Jesus, ele entrou no mundo, ele encarnou, entrou no mundo dominado por um dragão, né, que é a antiga serpente. Jesus chamou os discípulos improváveis ali. Jesus enfrentou o mal, ele se fez homem, ele passou por tentações, né? Jesus também escolheu misericórdia. Ele poderia ter nos mandado ao inferno, mas ele foi misericordioso conosco. E aqui é alguém maior do que Bilbo, né? E apesar de Bilbo não ter morrido e tudo mais, Jesus morreu, mas ele não só morreu, como ele ressuscitou dos mortos. E agora ele nos chama, né, para segui-lo nessa jornada. Amém? Então, essas foram as 7 lições que eu aprendi com o filme O Hobbit. Assistam aí na casa de vocês, o filme O Hobbit é muito bom. Deus é bom, o diabo não presta. Tamo junto.